Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Hoje, 11 de outubro de 2025, sábado, vamos aqui trazer uma palavra de Deus para te abençoar. Amém? Amém significa assim seja, certo? Vamos aqui ao texto, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O contexto do capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo, do versículo 1 ao 2, ele vai falar dessa nova vida em Cristo. Eu só li o 2, mas o versículo 1 começa aí, Paulo vai falar dessa nova vida em Cristo, tá certo? Depois do versículo 9 ao 21, que é o capítulo completo, 9 ao 21, termina, ele vai falar sobre as virtudes recomendadas para um crente, para um genuíno crente, para uma pessoa convertida. Amém? Vamos aqui fazer uma breve reflexão só no versículo 12, tá certo? Isso que Paulo vai trabalhar, eu esqueci do versículo 3 a 8, passei lá para o 9, mas do 3 a 8 ele vai falar sobre a questão do uso dos dons espirituais, tá certo? Os dons espirituais de Deus. Existem dons naturais, existem dons espirituais de Deus, e existem dons espirituais da maldade, se é que eu posso dizer assim, tá certo? Mas vamos aqui esse versículo, aprender com ele. O versículo 2 do capítulo 12 de Romanos começa dizendo: não vos conformeis com este século. Tem uma tradução que diz com este mundo. Este mundo, esse século em que nós vivemos, estamos aqui, nascemos e vivemos nele e vamos passar por ele, tá certo? Então, não vos conformeis com este mundo, com este século. O crente, ele precisa ter essa compreensão muito clara de que ele é um inconformado. Calma lá, não é aquele inconformado, né? Que roubou 200, quer roubar 10 milhões, esse aí é o inconformado do cão. O crente é um inconformado no sentido que ele não quer, ele não pode, não deve aceitar, concordar, combinar com aquilo que é errado. Então, nesse sentido, o crente ele é um inconformado com as coisas erradas desse mundo. Prostituição, mentira, lavagem de dinheiro, roubo, tudo que vai aí, tudo essas coisas que são, você olha assim, você é abominável, tá certo? Se eu for citar aqui só algumas delas, já falei mentira, assim, falsidade, tudo isso que você possa imaginar que o mundo oferece a injustiça, né? E é o que nós temos visto no Brasil, em boa parte do mundo, assim, a injustiça, a questão da ideologia de gênero, liberação de aborto, liberação de droga, assassinato, feminicídio, assassinato de uma forma geral, feminicídio, corrupção, assim, destruição dos valores familiares, homofobia, racismo, tudo isso o cristão ele é um inconformado quando ele vê essas coisas acontecendo. Vê alguém mentindo, olha, o cristão tem que doer na alma. E não é só doer na alma, não. É se levantar e falar contra. Então, Paulo vai destacar isso aqui e não vos conformeis com este século, ou seja, com as coisas erradas desse século, que estão aí, tudo que há de errado nisso aí. Amém? No versículo 1, Paulo ele vai nos chamar a atenção para o nosso culto racional. O crente adora a Deus em espírito e em verdade, como o próprio Jesus ensinou no capítulo 4 de João, do versículo 22 e 23, tem lá uma palavra maravilhosa, que ele diz que nós devemos adorar o Pai em espírito e em verdade. Mas quem adora em espírito não fica em estado de êxtase e esquece o que está acontecendo ao seu redor, não. O cristão, muito pelo contrário, ele tem a mente de Cristo e ele vê as coisas claramente. Então, não se conforma com o mundo. O nosso culto racional é um culto espiritual que nos leva a essa condição de uma relação com Deus, mas também que nos dá uma compreensão clara daquilo que está de errado ao nosso redor. Por isso é que eu digo que, nesse sentido, o cristão é o inconformado, como Paulo diz, não vos conformeis com este século.
Amém? Fica aqui essa breve reflexão para você no início do versículo. E ele vai continuar. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha, transformais aqui ele vai significar uma mudança radical de mentalidade. Deus gosta de chamar, dizer metanoia, né? Que é mudança radical da mentalidade, do pensamento. Se pensava em roubar, não rouba mais. Se era para matar, fazer qualquer coisa errada, injustiça, aceitar propina, não faz mais. Então, transformar é a mudança radical da nossa maneira de pensar, de agir, do nosso modo. O mundo ele tem o seu modo de viver, vive no pecado, vive mentindo, enganando, fazendo uma série de coisas, uns mais, outros menos, mas é tudo engano, inclusive dentro de religiões, tá certo? Mas assim, o cristão convertido, ele sabe que tem a sua mente transformada. Amém, queridos? Não é um simples, não, é mudança de vida, vida transformada. Olha, eu vou dizer isso aqui, hoje é sábado. Essa hora eu talvez já tivesse tomado umas 5 ou 6 cervejas. E a partir daqui, meu irmão, só Deus sabe onde eu ia parar, e graças a Deus que Ele cuidou da minha vida e continua cuidando, porque me fez entender a verdade, tá certo? Estou só dando esse exemplo, porque o mundo ele vive isso e acha que isso é normal, mas o crente não pode se conformar com as coisas erradas, ele precisa transformar esse mundo pela renovação da vossa mente. Renovação é exatamente a conversão. Ah, mundo novo, ano novo, tá? Agora, não, é mudança radical de compreensão da verdade de Deus, entender claramente aqui, ó, isso aqui é pecado, isso aqui não é. Eu vou optar por esse que não é pecado, errado. Tudo que é errado, tá certo? Então a renovação da mente é exatamente a conversão, a mudança radical de mentalidade, tá certo? É, Paulo disse que nós somos uma nova criatura. Jesus disse que nós temos que nascer de novo. Isso é nova criatura. Então, essa a renovação ela passa pela conversão. É fazer, renovar é fazer de algo novo, tá certo? Eu tenho ali uns quadros que eram antigos e a minha esposa mandou restaurar. Ficou uma coisa linda, renovados. Voltar a ser o que era antes, como era no Jardim do Éden, né? Tudo show de bola. Amém? Então é fazer algo ficar novo ao estado de recomeçar. Você tem a possibilidade de recomeçar hoje. Você não nasceu do jeito que você é aí, todo errado, pecaminoso, cheio de cor, e achando que está certo. Não. Você nasceu puro, uma criança é pura. Apesar de precisar se converter quando atende à idade da razão, tá certo? Então, eu estou dizendo isso para você. Renovação da vossa mente. A renovação da nossa mente, irmão, ela passa pelo novo nascimento, pela fé em Cristo. Não tem como. Não dá para você ter uma mentalidade nova sem Cristo na sua vida. Cristo renova a vida de qualquer ser humano que abra seu coração para Ele. Então, isso é a primeira experiência, mas já falar de experiência, vai seguir. Com Cristo é a conversão. E depois, através das Escrituras, lendo a Escritura, que é o manual do cristão. A mente renovada em Cristo, ela abandona os velhos hábitos. Velhos hábitos que você sabe que são errados. Precisa abandonar. Não dá para ter a mente renovada em Cristo, transformar o mundo pela renovação da nossa mente, se eu não tenho uma conversão, se eu estou fazendo as coisas do mesmo jeito que eu era antes. Você não é crente ainda não, tá bom? Mas você está no caminho. Continue, eu vou lhe recomendar, continue lendo a Bíblia, tá certo? Olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, essa mente renovada em Cristo, que vai ter uma mudança radical de vida, que não vai mais agir conforme o mundo agia, conforme você agia quando estava no mundo sem Cristo e como o mundo continua agindo aí sem Cristo. Amém? E o texto vai dizer assim: para que experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, a experimentar é viver, vivenciar na prática essa vida real com Cristo. Amém? Experimentar, ter olhar assim e a sua mente está renovada em Cristo, aberta, você vai olhar, vai identificar
Rapaz, isso aqui não dá certo, é errado. Esse negócio de faça o que eu digo e não faça o que eu faço, não vale para cristão, não. O cristão tem que dizer, faça o que eu digo, o que eu faço, porque o que eu digo e faço são as mesmas coisas. É a verdade. Deixa eu abrir aqui só um parênteses. Estamos susceptíveis a errar. Agora, viver constantemente no erro não tem mudança de vida. Porque quando tem mudança de vida, na hora que percebe o erro, sai dele. Então, é, é, para que experimentei essa experiência de uma nova vida, ela só pode ser experimentada em Cristo. As coisas antigas ficaram para trás. Tudo que você imaginar é a sua vida. Eu olho para mim, quando eu estou falando isso aqui para você, eu estou olhando para mim. Ninguém me impede de eu fazer o que eu fazia de errado antes, mas há um Deus que me deu uma mente renovada que fez crer, entender que há coisas que não convêm. Amém, querido? Então, Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo na mente, querido. É novamente, é mente renovada. Tá certo? E aí ele vai dizer, para que experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, por isso aqui, claramente já dá para se entender que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Show? Mas deixa eu mostrar aqui algo para você. Assim, a vontade de Deus, nessa condição de ser boa, perfeita e agradável, ela está expressada, assim, destacada nessa expressão, central na vida de um genuíno crente, que precisa viver o evangelho na prática. Diz que nós somos luz. Jesus disse que nós somos luz. Como é que está a sua luz aí? É a luz de Cristo, amado, em você, com a verdade de Deus, com a verdade da Bíblia, com a mente renovada em Deus, tá certo? Então, é, é, e diz que nós somos sal, né? E sal põe gosto. Eu gosto sempre de falar isso, porque assim, olha, sal demais também estraga. Seja o crentão, não, tá certo? O crentão estraga o negócio, porque é sal demais. O sal tem que ser na medida certa, tá bom? Isso é para crente. Então, essa expressão de boa, perfeita e agradável, ela é a vontade de Deus, ela vai destacar exatamente isso para que a gente possa olhar e procurar viver isso na prática, ou seja, é, isso vai mudar a nossa vida e a gente vai agir diferente. Provar de Deus, experimentar de Deus, provar, ter essa experiência. E aí averiguar. Os crentes de Bereia, quando Paulo pregava, eles iam para a Bíblia olhar se aquilo estava dizendo a verdade. Você fica ouvindo qualquer ideologia e segue, meu irmão. Seguir marxismo progressista, socialista, perverso, malvado, comunista, você precisa olhar para a palavra de Deus com clareza e se opor àquilo que é errado. Eu contextualizo porque a Bíblia é contextualizada. A Bíblia é de eternidade a eternidade, porque Deus é eterno, a sua palavra também é. Amém? Até entrar na vida eterna, que não mais precisa da Bíblia, tá certo? Você precisa provar, você precisa experimentar, você precisa averiguar, você precisa conhecer, você precisa viver. Aqui tem um princípio de obediência, tá certo? Eu vou usar aqui um simples exemplo, por exemplo. Eu vou usar aqui, podia usar qualquer exemplo. Vou usar o exemplo aqui de um cirurgião. Um cirurgião que não lê as novas metodologias, que não busca novas experiências, que não busca aprender novas coisas, que não busca renovar o seu conhecimento, que ele ainda está gerado do tempo que operava, serrando a perna para sarar a gangrena. Ele está apto a fazer a cirurgia? Tá não. Da mesma forma é um cristão, meu irmão. A primeira renovação da mente que o Senhor faz é nos fazer entender que Ele é nosso Senhor e Salvador, é a conversão. Paulo disse isso lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que a vontade de Deus é que todos se convertam. Essa é a primeira vontade, é que todos se convertam. Porque se convertendo está salvo. Agora, mas aí você não pode estagnar. Ah, estou convertido, estou salvo para o céu. Oh, glória. Amém. Mas Deus te chama para um aperfeiçoamento cada vez maior, para experiências maiores com Deus. Experimente orar hoje se você não orou. Pastor, como é isso? Se ajoelhe. Você não sabe pedir as coisas? Pai, me dá aí um negócio aí.
Então fale com Deus, Senhor, eu estou aqui, eu quero compreender, eu quero entender. Isso é oração. Você fala com Deus. Ler a Bíblia. Eu usei o exemplo aqui do cirurgião, do médico, qualquer que fosse a profissão. Assim, se não tiver essa prática, essa vida experimental diária com Deus, e como é que você vive isso, essa vida experimental, já que você se converteu e agora você é crente? Você lê a Bíblia, você busca conhecimento novo com as pessoas que têm mais conhecimento. Eu escuto as pessoas que têm mais conhecimento, porque eu tenho um nível de conhecimento, tenho consciência disso, mas estou todo dia querendo aprender, queria que você desejasse isso, porque o cristão convertido, ele vai buscar novos conhecimentos, ler a Bíblia principalmente, mas é grande. Vou trocar o termo, né? É difícil. É difícil, é um prédio alto, rapaz. Dá para ler a Bíblia. Quantas bobagens você lê durante o dia na internet? Que poderia estar lendo a Bíblia, não é? A experiência com Cristo, o nascimento, a mente renovada em Cristo, a metanoia, a transformação da mente, ela nos leva à experiência, a primeira experiência da conversão, e através da leitura da palavra, participar de culto, você vai aprender culto a Deus, em nome de Jesus. Porque tem culto aí que é homens, tem culto aí que é demônios. Não vou citar nome, é só você pedir discernimento, tá certo? Então, meu querido, assim, a nossa mente, depois da conversão, ela precisa, depois dessa primeira experiência de conversão, ela já está renovada em Cristo e ela precisa ser alimentada pela palavra de Deus, cada vez mais, pela companhia de pessoas que conversem sobre Deus. Ah, estou proibido de fazer as coisas. Não, o que é certo você não está proibido, não. Agora, se for radicalizar e olhar para Deus como Deus é sério, quem se converte está proibido de pecar. Por isso que a gente faz um esforço danado, tá certo? Dá vontade. Você pensa que não dá, não? Preciso ser sincero. Os santarrões por aí acham que não pegam. É possível. Agora, ser possível e praticar é muito diferente, tá certo, querido? Então, essa reflexão para você aqui nessa manhã de sábado, tá certo? Você possa passar por essa experiência da conversão, se você já tem ela, procure alimentar a sua alma com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Encha-se de Deus. Busca essa experiência com Deus. Não abandone o mundo no sentido, não. Ontem mesmo eu fui para o aniversário, não tem problema nenhum. Comida lá, só não tem bebida. O que é ruim, ó, você come peixe. Vamos falar peixe d'água doce, né? Caratilápia, acho que você conhece. Você come caratilápia engolindo as espinhas? Não. Então a gente come o que é bom, o que é melhor, o que alimenta a alma, que renova o espírito. Olha, a nossa ligação mente e coração, que é a mesma coisa, porque isso aqui é só para bombear o sangue, ela precisa estar ajustada com Deus. Amém? Vou parar, senão vai alongar demais. Deus te abençoe. Não se conforme com as coisas erradas do mundo, meu querido. Errado é errado, não tem como ser certo. Deus te abençoe, Deus abençoe o Brasil, tenha um bom sábado, o Senhor seja contigo e te abençoe a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus, amém.